Olá, tudo bem? Hoje nós vamos seguir o nosso aprendizado sobre os parâmetros do Midjourney e a gente vai falar na aula de hoje sobre o parâmetro estilizar, que é o parâmetro que a gente usa quando a gente quer imagens mais artísticas ou menos artísticas. Esse é um parâmetro bem interessante e é um parâmetro que eu uso bastante quando eu vou fazer minhas criações aqui no Midjourney. Então, se você quer aprender sobre ele, fica comigo até o final dessa aula. Mas antes de começar, caso esse seja o primeiro vídeo que você está vendo aqui no canal, eu sou Fabiano Andrade, sou fotógrafo profissional, eu já dei aula inclusive de fotografia por vários anos, já dei aula de informática também, então fotografia é o meu dia a dia. E agora, eu estou começando nesse mundo novo da inteligência artificial e estou gravando esses vídeos aqui no YouTube para poder compartilhar esse meu conhecimento com você. Então, se você curte esse vídeo, se você curte essas aulas que eu estou trazendo, aproveite e deixa o seu like, que o seu like ajuda muito o nosso canal, e eu te convido também para você se inscrever se você também estiver começando o seu aprendizado sobre Midjourney, sobre ChatGPT e sobre outras inteligências artificiais. Então deixa o seu like e aproveita para fazer a sua inscrição também. Então vamos lá, pessoal, seguindo bem aquela estrutura que nós temos em todas as aulas, primeiro eu vou apresentar o conceito do comando estilizar, a gente vai falar um pouco sobre ele e depois a gente vai ver o uso dele na prática, ok? Então vamos entender aí o que é esse parâmetro estilizar. Aqui nós temos o seguinte, ó, o Midjourney, o bot do Midjourney, o robozinho do Midjourney, ele foi treinado para produzir imagens que favorecem as cores, que favorecem as composições e as formas artísticas. O parâmetro stylize, ou seja, o parâmetro de estilizar, ou simplesmente tracinho S, influencia a intensidade com que esse treinamento é aplicado. O que é que isso significa? Significa o seguinte: os valores de estilização baixo produzem imagens que correspondem mais ao seu prompt. Então, ou seja, se você usar um valor de estilização baixo, ele vai produzir imagem que vai ser mais fiel ao seu prompt, porém, vão ser imagens menos artísticas. Por outro lado, se você usar um valor de estilização mais alto, ele vai criar imagens mais artísticas, porém menos conectadas ao seu prompt. Então aqui a gente já tem isso que a gente tem que entender, pessoal. Quando a gente usa valores de estilização menores, certo? A gente tem uma imagem menos artística, porém é uma imagem que de repente pode ser mais fiel ao que você pediu no prompt. Agora, se você quiser viajar na maionese, e usar um parâmetro de estilização mais alto, você pode ter uma imagem mais artística, porém pode ser um resultado, que vai estar um pouco distante do que você havia pedido lá no seu prompt. É claro, isso não é uma regra, certo? Você tem que usar na prática, porque inclusive eu já percebi que dependendo da imagem, já teve imagem, por exemplo, que eu usei um valor de estilização bem alto e eu não notei muita diferença, Eu pensei que ia ser um resultado bem mais artístico e não ficou um resultado tão artístico quanto eu queria. Então, na prática, isso aí pode variar até de acordo com o prompt que você está dando. Tem prompt que realmente eu percebi, que tem uma estilização maior, e já tem prompt que eu percebi que às vezes, mesmo quando eu uso um valor de estilização mais alto, eu não notei que variou tanto. Então, na realidade, a gente está falando aqui de coisa que é uma coisa mais, vamos dizer assim, não é tão palpável. Às vezes você não sente tanto a variação desses comandos estilizar, mas tem casos que você sente bastante a variação. E aqui embaixo, pessoal, tem mais uma informação importante para a gente, que é o seguinte, ó. O valor padrão do parâmetro stylize, o valor padrão do parâmetro stylize é o valor 100. Mas ele aceita valores inteiros que pode variar de 0 até 1000. E isso a gente está falando do Midjourney de versão 4 e 5, porque de acordo com a versão do Midjourney, esses parâmetros aqui podem mudar. A gente vai falar sobre isso já já,
certo? Mas considerando que você está utilizando o Midjourney versão 4 ou 5, o parâmetro do Stylize ele pode variar de 0 até 1000, sendo que o valor padrão é 100, ok? Inclusive, pessoal, sobre isso que eu acabei de falar, até tem essa tabelinha aqui que mostra, ó. Se você estiver usando a versão 4 ou 5 do Midjourney, como eu falei, ó, pode ver, ó, que o valor padrão para o comando estilizar é 100 e ele pode variar de 0 até 1000. Mas se você estiver usando, por exemplo, a versão 3 do Midjourney, ó, o valor padrão do comando estilizar é 2500, sendo que ele pode variar de 625 até 60.000, tá vendo? E se você estiver falando, por exemplo, né, das versões de teste do Midjourney, aí esses valores podem variar também. Então é interessante você observar isso. De acordo com a versão do Midjourney que você estiver trabalhando, os parâmetros os valores do parâmetro estilizar, eles podem mudar, ok? É bom você lembrar dessa tabelinha aqui. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui na prática. Inclusive, eu vou continuar usando o mesmo modelo de prompt que eu usei na aula anterior. Inclusive, caso você não tenha assistido, na nossa aula anterior a gente falou sobre outro parâmetro que eu gosto muito, que é o parâmetro de qualidade, certo? Se você perdeu essa aula, vale a pena você dar uma olhada nessa aula. Inclusive, eu vou deixar essa aula no card que está aparecendo aqui em cima e eu vou deixar o link dessa aula também aqui na descrição desse vídeo, que a gente falou sobre o parâmetro de qualidade. Foi uma aula muito boa, vale você dar uma olhada nela caso tenha perdido. Mas vindo para a aula de hoje, então, eu coloquei aqui esse prompt, ó, uma mulher de cabelo vermelho subindo as montanhas. Esse é o prompt que eu usei. E para esse prompt, olha os parâmetros que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei um parâmetro da versão, eu disse que eu queria a versão 5, eu usei o parâmetro da proporção, eu disse que eu queria uma imagem com proporção 3:2, eu usei também o parâmetro quality, eu pedi qualidade em 1 nessa imagem, e por fim, eu joguei o parâmetro de estilização. Eu falei que eu queria uma imagem pouco estilizada, eu usei um parâmetro de estilização bem baixo, eu coloquei 50. Tá vendo? Sendo que, como a gente viu, ele pode variar de 0 até 1000, considerando que eu estou na versão 5 do Midjourney. Então veja que eu joguei até um parâmetro de estilização bem baixo, né? E o resultado que deu foi esse daqui, ó. Tá vendo? Foi a minha imagem, tá vendo? Até porque, como era uma fotografia, né, eu queria uma coisa que não fosse muito estilizada mesmo. Eu queria que fosse uma coisa mais real, realmente, uma coisa mais próxima de uma fotografia real. Eu não queria uma coisa muito artística aqui, até porque a gente está falando de uma foto. Então eu queria menos estilização e eu queria uma coisa mais real. Foi por isso até que eu joguei um valor de estilização bem baixo. Certo? Uma coisa que me chamou a atenção é que essa mulher aqui subindo as montanhas, ela ficou com 3 pernas. A gente vê que mesmo na versão 5 do Midjourney, tá vendo, alguns erros ainda acontecem, né? Essa mulher acabou ficando com 3 pernas, isso aqui foi um erro na hora de gerar essa imagem. E eu gostei, tá vendo? Tá uma coisa bem no estilo de fotografia, não muito artística, uma coisa mais real, era o que eu queria. Foi por isso que eu joguei um parâmetro de estilização bem baixo. Só que depois eu tentei fazer o seguinte, pessoal, ó. Eu peguei esse mesmo prompt, coloquei igualzinho, eu coloquei tudo igual. Aí eu só variei o parâmetro de estilização. Eu joguei lá no talo, eu meti o parâmetro de estilização 1000, que é justamente o máximo que a gente tem, considerando que a gente está usando a versão 5 do Midjourney. E olha o resultado que ficou. Na realidade, continuou ainda uma coisa bem fotográfica, tá vendo? Eu não notei muita, no sentido, eu pensei até que ele fosse tentar brincar, colocar um pouco mais de textura, tá vendo? Mas aí, nesse sentido, não mudou, continuou sendo o resultado como uma fotografia, tá vendo? Mudou um pouco, né? Eu tô notando agora que a modelo tá com um pouco mais de trejeitos, coisa e tal, né? Mas o estilo continuou dentro do estilo de fotografia. Nesse sentido, ele não deu uma viajada, colocando uma coisa mais texturizada, nem nada do tipo, que foi o que eu imaginei que pudesse acontecer.
Tá vendo? Então, considerando que é um resultado mais fotográfico, eu não notei uma diferença tão grande no uso desse parâmetro de estilizar, pelo menos para esse tipo de prompt aqui. Aí depois eu resolvi testar, eu resolvi fazer um prompt diferente. Aí eu pedi um retrato do Freddie Mercury. Olha o parâmetro que eu usei aqui. Depois eu variei. Eu pedi um retrato do Freddie Mercury, né? Uma fotografia do Freddie Mercury. Eu pedi novamente a versão 5 do Midjourney. Tá vendo? Eu falei que eu queria a versão 5. Eu só mudei o aspecto, dessa vez eu pedi para ser o aspecto 2:3, né? Inclusive tem aula sobre tudo isso aqui no canal, viu, pessoal? Eu falei sobre essa coisa de versão do Midjourney, eu falei sobre o parâmetro AR, falei sobre o parâmetro de qualidade. Todas essas aulas anteriores, se você perdeu, eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição desse vídeo para vocês verem as aulas anteriores, ok? Mas continuando. Aí, finalmente, eu mudei o parâmetro de estilização. Eu botei 0 de estilização, tá vendo? Eu botei o parâmetro 0. E olha o que aconteceu no caso aqui do retrato do Freddie Mercury. Ficou, na realidade, uma coisa como se fosse até uma pintura, né? Só que uma pintura bem, vamos dizer assim, uma coisa bem brusca, né? Bem mal acabada, uma pintura sem um acabamento maior, porque eu usei o parâmetro de estilização 0. Aí depois eu repeti novamente o parâmetro de estilização 0 para ver, e novamente saiu a mesma coisa, tá vendo? Uma pintura bem básica, sem muito acabamento, sem muito refinamento, tá vendo? A mesma coisa, foi exatamente o mesmo prompt. Eu repeti o mesmo prompt 2 vezes para ver se ia mudar alguma coisa no resultado e não mudou. Aí depois eu pedi o mesmo prompt, eu pedi o retrato do Freddie Mercury de novo, só que eu subi agora um pouquinho o parâmetro de estilização. Eu botei um parâmetro de estilização que já é o padrão, que é o parâmetro S100. Considerando que eu estou na versão 5 do Midjourney, né, esse parâmetro aqui de estilização S100 já é o padrão do parâmetro de estilização. E ele já gerou também uma pintura do Freddie Mercury, só que agora eu já notei que foi uma coisa um pouco mais trabalhada. Tá vendo? Já teve um pouco mais de estilização, já teve um pouco mais de acabamento. Eu gostei principalmente dessa segunda aqui, eu gostei bastante dessa segunda e gostei bastante dessa terceira aqui. Eu já notei que foi uma coisa um pouco mais trabalhada, já teve um pouco mais de estilização. Aí, por último, eu resolvi chutar o pau da barraca realmente, né? E meti o parâmetro de estilização bem alto. Eu meti aqui o S750, que já é um parâmetro de estilização bem alto. Eu repeti o mesmo prompt completamente igual e meti um parâmetro de estilização 750, tá vendo? E ele já gerou, e eu gostei principalmente dessa quarta aqui. Já saiu um resultado que era mais ou menos o que eu estava esperando. Era uma imagem realmente já mais artística, mais estilizada, e o resultado dessa 4 já saiu o que eu estava esperando, considerando que eu utilizei um parâmetro de estilização 750. Tá vendo? Mas é interessante você ver, tá vendo? Dependendo do prompt que você está usando, né? Dependendo do tipo de imagem que você está criando, por exemplo, como nesse primeiro exemplo aqui, que era uma coisa mais fotográfica, eu não notei uma variação muito grande no parâmetro de estilização. Mas aqui, no retrato do Freddie Mercury, ele já variou mais da forma como eu estava imaginando, tá vendo? Então você vê que o resultado também, se vai variar ou não, vai depender do tipo de imagem que você está criando, vai depender do tipo de prompt que você está dando. Mas e aí? Você já utiliza bastante esse parâmetro aí do estilizar? Você brinca bastante com ele na hora que está tentando criar suas imagens, né? O que é que você notou nas criações que você faz? Você percebe que ele tem um peso, que o que você imagina está saindo de acordo com o parâmetro que você está dando? Coloca aqui nos comentários, né, qual a sua experiência e quais as observações que você tem notado com relação ao parâmetro estilizar. E aqui embaixo nos comentários a gente pode seguir conversando e trocando ideias sobre eles. E por favor, já que você chegou até esse ponto do vídeo, lembra de deixar o teu like e se inscreve também aqui no canal. A gente se vê na nossa próxima aula.